Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo Calau. No vídeo de hoje eu vou falar sobre rota estática e de utilizar como próximo salto uma interface. Existe um jeito certo de fazer isso e um jeito errado de usar a interface como próximo salto. E é isso que eu vou falar nesse vídeo e demonstrar aqui na prática também. E é isso, roda a vinheta. Galera, eu tô aqui utilizando o Eevee aqui dessa vez. Para quem não sabe, o Eevee é um emuladorzinho de rede que a gente consegue emular mais coisa do que o próprio Packet Tracer, né? Ele é um emulador realmente, não é um simulador ali igual o Packet, mas enfim, eu tô aqui no meu Eevee. Eu tenho vídeo aqui no canal também falando sobre o Eevee, de como instalar e tal. Tem tudo aqui no canal, só você buscar aí Gustavo Calau, Eevee, tem um tutorial lá e você vai conseguir também instalar na sua máquina. Então, eu já fiz essa topologiazinha aqui, eu tenho aqui R1, R2, R3, eu tenho uma rede local aqui depois do R3, esse switch aqui não está fazendo nada, é só para eu simular aqui, tem a rede 192.8.0/24, a gente tem aqui entre o R1 e o R2, a gente tem uma rede /30, 10.12.0.0/30, então a gente tem aqui essa rede que a gente chama de rede trânsito, né? Serve simplesmente para conectar o R1 no R2, e aqui a gente tem uma outra rede para fazer a conexão do R2 para o R3, eu chamei aqui de rede 1023, então nos labs aqui que eu faço para ligar o R1 no R2, eu crio a rede 1012, né? Eu sei aqui que o 12 é entre R1 e R2, entre R2 e o 3 eu crio aqui a rede 23, né? 1023, e aqui é o 92680, porque rede local normalmente eu coloco o 92168 aqui. Eu vou abrir aqui também uma captura de pacotes aqui. É legal aqui no Eevee que eu consigo fazer isso aqui. No Packet também não tem um jeito de fazer isso, mas eu prefiro aqui no Eevee. Eu venho aqui no R1, deixa eu dar aqui um Capture Ethernet 0/0. Eu quero capturar os pacotes quando ele sai aqui da interface Ethernet 0/0. Eu vou deixar o meu Eevee assim, vou deixar aqui o Ride Shark aqui do lado, a minha cara vai estar aqui do lado, por exemplo, e eu vou deixar aqui um filtro aqui em cima de ARP. Então vou deixar esse filtro aqui de ARP. E aí a gente vai fazer a configuração. Eu vou adicionar aqui rotas estáticas aqui, então eu vou colocar aqui rota para... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui um pouquinho. Aumentei aqui um pouquinho só para tentar deixar aqui um pouco melhor. Coloquei aqui, eu vou colocar rotas estáticas para chegar na rede 92181.0. Então eu vou colocar uma rota estática aqui no R1, no R2, no R3 não vai precisar, que já tem a rede aqui 192.1.681. E eu vou colocar uma rota de retorno aqui para a rede... Tudo que for 10, né, eu vou retornar aqui para o R2, e aqui tudo que for 1012 eu vou retornar aqui para o R2, só para pingar aqui. Vamos fazer aqui e a gente vai ver. Então eu vou abrir aqui a command line aqui do R1, eu vou dar um show IP route aqui. Repare que eu não tenho nenhuma rota estática, né, tem a rota diretamente conectada. Eu vou dar um show IP ARP aqui também. Repare que ele já tem duas entradas de ARP, né, aqui para o 10.12.0.1, que é o próprio IP dessa interface, e para o 10.12.0.2, que é o próximo salto desse cara. O que é o ARP? Né? Como é uma interface Ethernet, eu preciso saber o endereço MAC associado a esse IP aqui. Então, para isso, ele manda um ARP request, ele vai ter um ARP reply, eu vou mostrar aqui depois o que é isso, mas tem essa entrada de ARP aqui, porque ele já tem esse IP aqui configurado, né? E ele já sabe o próximo salto dele aqui, é uma rede /30 aqui, então ele já tem esses dois ARPs aqui como entrada. Eu abri o Wireshark depois, né, que ele já tinha feito isso, né? Então, não apareceu o ARP aqui, mas enfim. Vamos colocar aqui conft IP route, a rede que eu quero alcançar. A rede que eu quero alcançar é a 192.168.1.0, 255.255.255.0. Próximo salto do ponto de vista do R1 é o IP da interface Ethernet 0/0 do R2, então é a 10.12.0.2. Já coloquei aqui o label aqui, né, para eu saber qual é o IP. 10.12.0.2, e aí eu dou um enter, vou dar um end aqui, show IP route. Repare que a rota estática aqui está um S de estático, 192.8.0, a rede que eu quero alcançar, o próximo salto 10.12.0.2. Vou dar um WR para salvar aqui, e eu vou fechar esse cara aqui e vou abrir aqui o R2. O R2 eu vou fazer uma rota estática também, conft IP route 192.168.1.0, 255.255.255.0, e aí eu vou colocar aqui o IP do próximo salto do ponto de vista do R2 é o R3, que é a rede 10.23.0, né, o IP aqui da interface Ethernet 0/1 do R3. Então eu vou colocar aqui 10.23.0.1 and show IP route aqui,
repare que a rota estática aqui também foi gerada aqui no R2. Ele tem uma rede também para uma rota, né, para a rede 10.12, porque está diretamente conectada nele, para 10.23 também, que está diretamente conectada aqui no Ethernet 0/1. Aí eu vou aqui no R3, venho aqui no R3, vou dar aqui um show IP route aqui. Repare que o R3 ele já conhece a rede 192.168.1.0/24, porque está diretamente conectada na interface dele. Então, se está diretamente conectada nele, ele sabe, né? Tem alguma coisa ligada em você, você sabe, né? A não ser que você tenha algum problema e precisa ir no médico para resolver. E aí a gente vai colocar aqui uma rota de retorno para a rede 10.12, né? Que eu vou pingar a partir do R1. Eu quero que... olha só. O R3 ele conhece a rede 10.23, que é a azulzinha aqui, e a rede 192. Ele não conhece a 10.12 porque não está diretamente conectada a ele. E eu vou colocar uma rota para 10.12. A IP route 10.12.0.0. Eu vou colocar um /24 aqui mesmo. Tudo que começar com 10.12.0, ele vai devolver ali para o R2. Então tudo que começar com 10.12.0, ele vai voltar, ele vai mandar aqui para o R2, que é o IP 10.23.0.2. 10.23.0.2. Do ponto de vista do R3, o próximo salto para chegar na rede 10.12 é a interface Ethernet 0/1 do R2, né? A rede que ele conhece. Não adianta eu colocar uma rede que ele não conhece aqui. E aí, beleza. Show IP route. Então repare que ele tem a rota estática aqui para o 10.12 via 10.23. E aí eu vou dar um end aqui. Errei o comando aqui. Errei. Vou fechar aqui. E aí eu venho aqui no R1. E eu vou tentar pingar o IP 192.168.1.1, que é a interface Ethernet 0/0 aqui, que liga na LAN aqui do R3. Então, ping 192.168.1.1. Pingou bonitinho. Repare que a gente não teve nenhuma solicitação de ARP aqui, a gente não teve nada aqui. A gente deu um show IP ARP aqui. O meu ARP continua a mesma coisa. Eu pinguei aqui 192.168.1.0 e eu não tive nenhuma entrada de ARP aqui nesse cara. Por quê? Porque se eu olhar aqui, ó, show IP route static, né? A rota estática, ele aponta para o IP do próximo salto 10.12.02, que é o IP aqui da interface Ethernet 0/0. Ele já tem uma entrada de ARP aqui, não precisa ele mandar de novo para esse próximo salto aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos excluir aquela rota que a gente criou. Então eu venho aqui, vou dar um no IP route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.12.0.2, excluir a rota. Se a gente der aqui um show IP route static, não aparece nenhuma rota estática, eu vou adicionar uma nova rota estática, IP route 192.168.1.0 255.255.255.0. Só que agora, em vez de colocar o IP do próximo salto, olha, o IP do próximo salto aqui, eu vou colocar a interface de saída aqui do R1. Então eu vou colocar aqui, ó, interface Ethernet 0/0. Eu vou colocar essa interface aqui. Agora, se eu der um show IP route aqui, ó, repare que a rota estática que eu criei agora está apontando, né? Olha só, ele fala que a rede 192.168.1.0 está diretamente conectada na Ethernet 0/0. Mas olha aqui, essa rede 192.168.1.0 está diretamente conectada na interface Ethernet 0/0 aqui do R1? Não, né? A gente sabe que tem dois saltos aqui para chegar nessa rede. Tem um R2 e um R3 aqui. Então, isso aqui a gente sabe pela topologia aqui que não é verdade, né? Mas ele criou a rota estática assim, vamos ver qual vai ser o comportamento agora. Vamos dar um ping aqui, 192.168.1.1. E aí, ó, olha o meu Wireshark aqui, ó. Já tem o ARP Request e ARP Reply aqui, ó. Primeiro aqui foi um ARP Request, aqui ó, Address Resolution Protocol Request. O que é o Address Resolution Protocol Request? Basicamente, ele tem aqui, ó, o meu IP 10.12.0.1, que é a interface Ethernet 0/0 aqui, está procurando qual é o MAC address do IP 192.168.1.1. Então ele manda aqui um broadcast. Quem está respondendo é um ARP Reply. Quem respondeu aqui foi o IP 192.168.1.1, falando que o MAC address dele, né, é o AABBCC0020.000. Só que a gente sabe que isso é mentira, né? Por quê? Porque o IP 192.168.1.0 tá aqui, ó, tá depois aqui do R3. Como que o R2 respondeu uma solicitação de ARP que não era para ele? Se a gente vier aqui agora, show IP ARP, a gente vê aqui, ó, que o 192.168.1.1, o MAC é o AABBCC002000, que é o mesmo do 10.12.02. Vamos dar um outro ping aqui, ó, ping 192.168.1.2. Esse IP nem existe aqui, eu nem configurei esse IP. Vamos dar um ping aqui. Repare que ele está mandando mais ARP e está tendo reply. Olha o reply aqui, ó, falando que o IP 192.168.1.2, que nem existe na rede aqui, ó, o ping aqui não está nem confirmando, fala que o MAC address dele é o final 20.00. Se eu der um show IP ARP aqui, olha só, o mesmo, né?
12, final 2000, que é o mesmo do 10.12.02. Ou seja, o R2 está respondendo as mensagens de ARP que não é para ele. Vamos dar mais um ping aqui para ter certeza disso. Vou dar um ping 66 aqui, ó, final 66. Olha só, ARP request, aqui um broadcast, o ARP reply, 192.166, falando que, opa, beleza, eu tô aqui. Por que o R2 está respondendo a essas requisições? Ó, show IP ARP aqui, ó, 66. Por que o R2 está fazendo isso? Isso é um comportamento padrão no equipamento aqui da Cisco, que é o Prox ARP. Simplesmente, como o R2, deixa eu abrir aqui o R2 aqui agora, show IP out static. Como o R2 tem uma rota para a rede 192.168.1.0 e o ARP request está procurando alguém dessa rede 192.168.1, ele fala, cara, por que não eu falar que responder a esses ARP requests com o meu próprio MAC da interface onde está chegando essa requisição, que é a interface Ethernet 0/0. Se a gente der um show interface Ethernet 0/0 aqui do R2, a gente vê o MAC dela, cadê o MAC address dela? Aqui, ó, AABBCC002000, que é realmente essa resposta aqui, ó. Ele responde como se fosse 192.168.1.66 aqui, ó. AABBCC002000, que é o mesmo desse cara aqui. Então ele está respondendo como se fosse o IP do ARP request aqui. A gente sabe que não é. Mas por que ele está fazendo isso? Como ele tem essa rota para chegar na rede 192.168.1.0, ele fala, cara, eu sei como chegar nessa rede. E o cara tá mandando um ARP request, mas esse ARP não é local aqui, né? Eu não tenho essa rede localmente, mas eu sei como chegar nela. Eu vou responder, vou fazer esse favor para ele. Isso aí a gente chama de Prox ARP. Se der um show IP interface Ethernet 0/0, a gente vê aqui, ó, o comando que eu dei, o show IP interface Ethernet 0/0 aqui no R2, a gente vê aqui, ó, Prox ARP is enabled. Então está habilitado aqui na Ethernet 0/0 o Prox ARP. Vamos desabilitar para ver o que acontece? Vou dar um conf t aqui, ó, interface Ethernet 0/0, vou dar um no IP Prox ARP. Desabilitei aqui agora. Se a gente deu o mesmo comando que a gente deu ali agora, show IP interface Ethernet 0/0, você vê aqui, ó, que o Prox ARP está desabilitado. Eu vou fechar aqui esse cara, eu vou abrir aqui o R1 e aí eu vou repetir o ping. Deixa eu ver aqui se o ARP, show IP ARP, o ARP ainda tá, a tabela ARP ainda tá populada, né? Eu vou dar uma limpada nessa tabela ARP, clear ARP cache aqui, vamos dar um show IP ARP aqui, show IP ARP. Beleza, dei várias vezes ali, limpou, não sei se era o aging time também, normalmente acho que o aging time aqui é 5 minutos, né, que ele fica gravado, mas enfim. Repare que a tabela ARP só tem os próximos saltos aqui, né, inclusive ele mandou os ARPs aqui de novo, só para popular aqui de novo. E agora eu vou dar um ping aqui, ó, 192.168.1.1, esse IP existe aqui, ó. Eu dou um ping, repare que agora ele tá mandando um ARP request aqui, ó, ele mandou 1, 2, 3, 4, e não teve resposta, porque a gente já desabilitou o Prox ARP. Então se eu venho aqui, ó, show IP ARP. Agora, a entrada aqui está incompleta, ou seja, ele não consegue completar, ele não consegue montar ali o frame e ele não consegue mandar ali para frente, né? Então, quando a gente usa uma hot static apontando para uma interface Ethernet, isso é o jeito errado de você configurar uma hot static apontando para uma interface de saída. O jeito certo é, se fosse uma interface serial, que é uma interface que só tem ponta A, ponta B, aí sim você pode configurar ali a interface serial como uma interface de saída, uma interface ponto a ponto real, né, que só tem ponta A, ponta B. Quando é uma interface Ethernet, que ela é multi-access, o ideal é que você não faça isso. Por quê? Porque o R1 ele vai utilizar o ARP para determinar ali qual é o MAC address para todo o destino, em todo o pacote que atravessar ali aquela interface com destino, aquela rede ali que está apontado para a interface Ethernet saída. Isso vai resultar num uso excessivo de recurso do equipamento, como processador e memória, porque o control plane ele vai estar toda hora envolvido nessa resolução de ARP aqui para todo o pacote que atravessar ali aquele equipamento para aquele destino ali. Por que a hot static apontando para o IP isso não acontece? Porque primeiro, né, a gente só tem um IP ali do próximo salto, ele só precisa ter o ARP ali daquele próximo salto, e quando ele faz isso, ele já também manda aquilo ali para o plano de dados, né? Ele não fica mais no control plane, no plano de controle, ele manda isso para o plano de dados, e a Cisco tem o CEF, né, que é o Express Forwarding lá da Cisco, que ele não precisa ficar mandando esse ARP toda hora para aquele próximo salto ali que já está definido ali, a gente já sabe que é aquele naquela tabela de roteamento. Então era isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Eu não sei se todo mundo sabia disso, isso aqui é um tema um pouco acima aí do CCNA, a gente vai ver isso ali no CCNP, ali na prova de ENASE, na prova de ENCOR, mas é isso, galera, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilha, assina o canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!